News. Entrevista. E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Vamos falar de saúde. Estou recebendo aqui no jornal hoje o diretor médico do Hospital Dona Lisete aqui em Taió, o Dr. Sandro Bischoff, que vai conversar com a gente aí, né, sobre o trabalho, o atendimento do hospital e o pronto atendimento também nesse período de enchente que nós vivemos aqui em Taió, muito castigada com a enchente, e a própria região também, mais especificamente aqui no município de Taió. Doutor Sandro, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Demais FM, Jornal de Mais News. Como é que foi o trabalho, né, do hospital e do pronto atendimento aí durante esse período aí, né, terrível de enchente aqui no nosso município? Vimos que também o acesso ao hospital aí ficou prejudicado também, mas o atendimento como é que foi? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao jornal. Bom dia, muito obrigado por ter recebido nós novamente aqui sempre de braços abertos. Bom dia a toda a nossa população e os ouvintes da Demais FM, né? Foi bem difícil, foi bem caótico, né? Mas a saúde não pode parar, né? O show continua. Infelizmente, foi um show terrível, né? É uma coisa que a gente não estava prevendo, nós não estávamos preparados, né? E foi de repente, foi chegando, o hospital acabou ficando ilhado, né? Graças a Deus o hospital é um lugar estratégico, a maioria dos hospitais são um lugar alto já para poder acolher esse estratégico, mas aconteceu que a população não conseguia chegar, né? Porque ficamos ilhados. Mas o hospital ficou o tempo todo aberto, o hospital o tempo todo com médico. Os médicos, infelizmente, uns não conseguiam chegar e uns não conseguiam sair. Então, os que não conseguiram chegar, não conseguiram vir, chegaram até perto, mas não tinham acesso. E os que estavam no hospital foram ficando. Então, tivemos grandes guerreiros no hospital, médicos que ficaram, deram sangue, ficaram o tempo todo. Equipe de enfermagem também, da mesma situação. Imagine você, a tua casa toda inundada, a sua família lá, e você está no hospital trabalhando. Direção também, a direção também teve suas casas afetadas. Então, foi um caos, mas mesmo dentro do caos, a priorização foi da saúde. Então, o hospital continuou. Nós tivemos dificuldade para trazer auxílio. Então, trazer comida, trazer barco. Imagina, um barco foi a coisa essencial, nós estávamos planejando sobre isso, né? Sim. Mas para o barco chegar até aqui, o barco tem que vir pela estrada. A estrada estava bloqueada. Como é que você traz o barco para poder começar o auxílio, né? Verdade. Então, houve essa dificuldade grande, né? E daí, nós temos os funcionários com as suas casas inundadas, que pensando na sua casa e tendo que trabalhar. E tiveram que trabalhar, porque o hospital, dia e noite, continuou com os atendimentos. Diminuiu o atendimento, porque a população não tinha como chegar, Certo. né? Mas os que chegaram foram atendidos e teve a demanda e o trabalho dentro do hospital. Pacientes internados que tinham que continuar tendo os atendimentos, né? Nascimentos, pessoas que estavam necessitando, que conseguiram chegar, teve o aporte e nós estamos ali para poder ajudar e foi feito o trabalho dentro do hospital. Agora, doutor, dentro de todo esse atendimento que foi feito aí durante, né, a enchente, que a dificuldade de se chegar, tivemos aí o apoio, né, dos bombeiros, também do aeronaves da paciente, pacientes também, quer dizer, foi uma pronta operacional importante, né, que Com aconteceu certeza. com voluntários, a própria Defesa Civil. Mas agora, doutor, passada essa questão da enchente, muita gente retornou aí para sua casa, foi para fazer a limpeza, né, tem o contato com a água, com a lama. Quais são os cuidados, né, que agora essas pessoas devem ter? Muitos já fizeram esse trabalho, e agora quais são os malefícios, né, que podem aparecer aí? Certo. Bom, as doenças infecto-contagiosas, né? Quais delas as principais e as mais graves, né? Viroses, diarreia, cólera, que é uma doença que pode vir a ocorrer, e também tem muita plantação de arroz em volta, tem muito sítio, tem muita madeira, e onde tem isso daí tem rato. Onde tem rato, tem urina e fezes de rato. E onde tem isso daí, pode ter o contato, né, com a leptospira, que é o que vai causar a doença. Priorizar água tratada. A gente sabe que quando dá essas enchentes, é difícil a gente manter a água de acordo no padrão. Está no padrão.
água. Cuidado com a água, se for beber água de fonte duvidosa, fonte que teve contaminação pela enchente, poços, etc., né? Tomem cuidado, então, sempre cuidar bem da água. Os alimentos, lavar bem, cuidar bem da higiene pessoal, higiene de alimentos, né? E a água que você vai servir para beber e para consumo de alimentos, para evitar que se aumente, Sim. né? E as doenças, essas contágios infecciosas aí, as diarreia, por exemplo, né? A diarreia num adulto vai chegar, vai te dar um mal-estar, uma cólica, vai te dar aquela sensação ruim, mas vai passar. Agora, numa criança, pode causar uma desnutrição e pode ser fatal, e no idoso também. Então, tomar cuidado com as diarreias nessas faixas etárias, nos extremos, o idoso e a criança, né? Se está com diarreia, é uma diarreia leve, hidratação, existe o soro caseiro que todos nós conhecemos, sabemos fazer, um punhadinho de sal, uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, água limpa e faz o soro demanda livre, tá? E hidratar e alimentação branda, né? Tá um pouco pior, vá para o hospital, procure seu médico, vá para o posto de saúde, né? Paciente que está estável pode ir para o posto de saúde para ter o seu atendimento. Está um pouco mais grave, hospital, 24 horas, estamos ali para fazer esse atendimento, né? A diarreia, para diarreia grave e a leptospirose, e essas doenças, elas são muito parecidas, né? Você pegar uma pessoa com leptospirose e com diarreia, se você vai ver, são quase que iguaizinhos os sintomas, Sim. né? Não diferencia muito. Então não tem que ser, meu Deus do céu, tô com leptospirose. Não é assim, né? Não é todo mundo que tá com diarreia vai ter lepto, né? Ou tá com febre vai ter leptospirose, né? Mas tem que ter esses cuidados. E na dúvida, procure o seu agente de saúde, procure o seu médico, procure o seu posto de saúde ou procure o hospital para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Geralmente as diarreias, a febre é mais baixo, tem aquela cólica, fezes aguada, explosivas, né, em quantidade, vômito junto, e a febre não é alta, aquela febre de 38, 38,5, né? Já a pessoa que tem a possibilidade de ter leptospirose, a febre é mais alta, os mesmos sintomas, a febre mais alta, dor articular, principalmente em panturrilhas. Então o paciente está com uma dor articular muito importante, dor em panturrilha, você toca ele a batata da perna, está sentindo ela dura, com dor, né? E umas dor na articulação, procure o seu agente de saúde, procure o seu médico, procure o hospital, porque ali sim pode ser um quadro mais grave. Tá? Tem que fazer o tratamento, né? Então a gente precisa que a população esteja ciente de uma simples virose, que tem o ano inteiro, que é sazonal. No verão nós temos as viroses, né? Mas agora estamos numa situação diferente, gente. Nós tivemos uma enchente a mais grave da nossa cidade, de todos os tempos, né? Que a gente conhece. Então, isso daí se acabou revirando com toda a cidade, né? Então, pode ser que tenha casos e a gente tem que agir em cima disso daí para evitar óbitos, evitar percas. Então, cuidado, né? Quando tem esse tipo de doença, vocês veem que está sentindo, procure a gente, né? Primeiramente, hidratação em casa e procurar o seu agente para a gente poder ver o que está acontecendo. E houve uma demanda, pode haver uma demanda grande, Já né? Procura pelo pronto atendimento, né? Já está acontecendo, já voltou a ter o atendimento maior, porque assim, a gente ficou ali dentro, aguardando o atendimento, ficou a dificuldade de chegar à população, infelizmente, né? Mas estava toda a equipe ali, né? Toda a gerência de enfermagem, gerência médica, direção do hospital, todo mundo ali dentro aguardando e trabalhando, porque teve pacientes, né? Correto. Mas agora começou a voltar aquelas demandas livres, por exemplo, os ambulatórios, né, de pediatria, os outros ambulatórios que nós temos de cirurgia voltaram a funcionar. As cirurgias no hospital voltou a funcionar normalmente também. Hoje tivemos cirurgias, inclusive, né? E, além disso, agora voltou as demandas. Então, nós estamos com atendimento. E, com isso, vai vir esses pacientes que já começou a vir essas demandas. Porque, gente, vocês... 1, 2, 3 dias que está na enchente, você ainda não se contaminou. A contaminação vai vir logo depois. E daí mais 3 dias para o agente entrar, se hospedar e acabar com o teu organismo. Então, nós estamos naquele limite de 10 dias, 15 dias, que é o que vai acontecer. Então, a gente veio aqui para explicar sobre leptospirose, sobre a diarreia comum, as diarreias mais graves, diarreia sanguinolenta, né, diarreia com pus, muito fedida, que é infecção. Aquela diarreia que é só aguada, que não tem febre, que não tem cheiro forte,
é um pouco mais tranquila. Certo. Aquela diarreia que tem um cheiro muito forte, fétido, né? Pode ter pus, pode ter sangue com ela. E a febre tem que vir para ver, porque é uma infecção, necessita de usar antibiótico. Agora, doutor, o senhor citou aí a questão do uso do antibiótico, né? De repente, quando é uma diarreia fraca, como o senhor citou aí, às vezes acontece a automedicação em casa mesmo, vai na farmácia, enfim. Sorinho, um Mas, remedinho. mas nesse caso agora, com esse evento climático que nós passamos, Uhum, é toda a atenção necessária. O senhor citou aí a questão com das certeza. crianças e também dos idosos, né? Isso, tem que. Acende o São alerta. os dois extremos. Ah, Claro que toda pessoa que sim, tiver uma doença, ela tem o vai direito de vir e ser atendida, procurar o né? isso. Mas tem aqueles sintomas de alerta, Uhum. né? Como eu disse, uma diarreia simples, uma dorzinha, uma cólica, fezes mais Uhum. pastosas ou aguada, é uma coisa. Com pedra de febrezinha abaixo, é outra coisa. Agora, fedida, com pus, com sangue, febre alta, então, atenta para esses sintomas de alerta que eu passei para vocês, Uhum. tá? Então, procure e converse com a agente de saúde, no postinho do seu bairro, né? Ou diretamente no pronto atendimento, no Claro. pronto-socorro aí, que a equipe está Tá. pronta para Estamos atender, né, doutor? todo o tempo estivemos pronto. Com A certeza. equipe nunca faltou, todo o tempo tivemos, o médico ficou o tempo todo lá, a direção ficou todo o tempo lá trabalhando e aguardando. Eu tenho certeza disso porque eu constatei. Isso, Você foi lá. Eu estive lá e acompanhei, inclusive Você foi uma das conversei. primeiras vítimas, então, Fui né? um dos primeiros pacientes aí dessa leva aí, né, que foi realmente afetou, né, e agora vai afetar ainda mais. Então, se o pessoal não prestar atenção Com aí, né, certeza, todo estamos cuidado é aí. pouco. Então, nós estamos aqui conversando agora e sorrindo, mas É, é um momento que foi trágico não e, foi e fácil. tá para vir as coisas trágicas ainda. Uhum. E com seriedade vamos cuidar para que seja bem tratada a nossa população. Sem dúvida nenhuma. Doutor Sandro, eu quero aproveitar esse momento aí para a gente encerrar. Estamos aí no outubro ainda e muitas ações do Outubro Rosa seriam executadas aqui em Taió, mas, claro, por conta da enchente, não houve essa condição. Mas deixamos aqui o alerta, né, principalmente para as mulheres, para o preventivo, para o cuidado, para evitar o câncer, enfim. Qual alerta o senhor deixaria aí para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento? Bom, com certeza. O rosa é o ano inteiro. O Sem outubro é dúvida. apenas uma data para poder fazer o estímulo, né, da campanha. Mas o preventivo, a prevenção da mulher tem que ser feita mensalmente. Então vocês têm que escolher um dia certo do mês, mensalmente. Então vocês têm que escolher um dia certo do mês, né? Geralmente, ou um pouco antes da menstruação, ou depois, ou quem já passou dessa parte de menstruação, ou quem não teve ainda, né? Escolher uma data fixa, né? Uma data que seja cômoda. Se tiver na menstruação, pode ser que seja sensível, vai estar dolorido e não vai conseguir fazer o teste certo. Então, a gente sempre fala ou antes ou um pouco depois, né? Geralmente no banho, se apalpe, se conheça. Todo mês, escolha uma data certa e se apalpe, se conheça. Por quê? Se tiver algum carocinho, alguma coisa diferente, você se apalpando e no banho com o sabonete, você vai sentir. E tem que fazer no sentido horário, né? Sempre em aspiral, palpando toda a mama, uma de cada vez, inclusive debaixo do braço, tá? Porque tem gânglios que ficam debaixo do braço. Então, desde o mamilo até toda a região em volta ser palpada. Você tem que se conhecer. Se viu uma coisa diferente, procure um médico. Não teve nada de anormal, conforme a faixa etária, depois dos 40, 50 anos, se você tem que fazer, toma mamografia, né? Então, mamografia, nós temos esse exame pelo SUS, é um exame gratuito, é não um direito, é um dever de você, mulher, a fazer esse exame, né? Não no Outubro Rosa, no Rosa, que é o ano inteiro de vocês. Então, claro, nós estamos num momento de campanha que foi afetada por causa da enchente, né? Então, isso daí vai se prorrogar por todo o ano, mas se conheçam, façam o autoexame e mesmo assim, as que estão na faixa etária, façam a mamografia também. E se tiver algum outro problema, depois da mamografia, se aparecer alguma coisa, vai ser feito outros exames de rastreio maiores para poder ver se é só um tumorzinho, se é realmente um câncer, se é um início, se é algum estágio, né? Se é só uma fibrose, porque nem todo carocinho, meu Deus, estou com câncer. Não, normalmente não.
Às vezes um Sim. carocinho é um gângliozinho inflamado, ou é a pele da mulher que ela está mudando do tecido mamário para o tecido adiposo. Isso aí muda conforme a idade, a parte hormonal da mulher vai mudar, Certo. essa mama dela. Então, nem tudo você palpar ali e sentir, não se desespere. Ah, vi um caroço, é câncer. Não, você viu um carocinho, vamos ver o que que é. Geralmente não é. Geralmente é um nódulo benigno, uma coisinha normal, mas a mulher tem esse dever de ela se ver e ela se programar para poder fazer seus exames no tempo certo. Prevenção, Tá? né? Prevenção. E agora acaba o outubro e já vão emendar no novembro azul. Você vê que termina uma coisa, mas daí é uma conversa para a próxima conversa do mês que vem sobre isso daí. O senhor vai né? retornar aqui para a gente conversar aí, papo reto aí com os homens aí também, né? Faz doutor? parte, com Também. certeza. Todo dia a dia, né? Todo Mas, dia a dia. especificamente aí a gente vai escolher essas datas aí para conversar realmente. Doutor Sandro Bischoff, diretor médico do Hospital e Maternidade Dona Lisete, aqui de Itaió, Rede Vidas aí atendendo aí a todos. Muito obrigado, doutor. Até uma Muito próxima obrigado também, oportunidade. com E certeza. um grande abraço. Obrigado, meu querido. Valeu. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal Demais News. E você prossegue com a programação aqui na Demais FM.